coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Bom dia a todos. Que juntos aqui em sua casa possamos ter um culto abençoado por Deus. Avisos. Hoje será o último dia da indicação de um presbítero e um diácono. Se alguém quiser fazer indicações e não estará presente no culto hoje, poderão passar no WhatsApp para o pastor João. Até amanhã. Hoje à noite, o seminarista Bruno trará a pregação. Venha prestigiá-lo. Quero iniciar esse culto com a leitura de Salmo 99, 1 a 5. Salmo 99, 1 a 5. Deus, o Rei poderoso, o Senhor Deus é Rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém. Ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza, e porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça. Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamento, justos e honestos. Louvem ao Senhor, nosso Deus, e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Oremos. Obrigado, Deus. Agradecemos, Senhor, pela sua graça para com aqueles que lhe amam. Obrigado porque a sua fonte de amor nunca acaba. Senhor, te dedicamos este culto. Aceita o nosso louvor e abre nossas mentes para que sejamos alimentados espiritualmente, para mais uma semana abençoada em sua presença. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, é que oramos. Amém. Bom dia a todos. Estamos na casa do Senhor mais uma vez, neste dia para louvar, engrandecer o nome do nosso Deus.
Num domingo em que nós vamos ter também uma pequena lembrança para os nossos professores da escola dominical, porque nós tivemos durante a semana também o dia, dos professores, do professor, e nós queremos refletir também sobre, nós estamos em época de eleição, e inclusive época de eleição e indicação para os oficiais que ocuparão o novo conselho para o próximo ano, e nos recordamos que nós temos um Deus que governa o mundo e o universo, e nós, como crentes, também precisamos pensar na nossa política e sermos atuantes na política, de forma que, assim, possamos levar testemunho de Cristo Jesus, que Deus, o nosso, como foi falado no Salmo, Ele é o Rei que governa todo o universo. Para nós iniciarmos esse culto, convidamos a todos para ficarem em pé. Vamos nos colocar em pé e, com uma oração silenciosa, preparar o nosso coração. E também, nesta manhã, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que é fiel de geração em geração. Amém. Graça e paz a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, vindas de Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, na comunhão com o Espírito Santo. Amém. Vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus, que é o hino 199. Cantemos aqui como anjos dos céus. Cantemos aqui como os anjos dos céus, que sempre radiantes adoram a Deus, o trono cercando lhe dão o louvor, milhares as vozes, mas um só amor. Os anjos nos céus nós ouvimos dizer: é tua, Senhor, toda glória e poder. E nós respondamos em tom triunfal: digno é o Cordeiro, venceu todo o mal. Morreste, Senhor, para os ímpios salvar, contigo nos céus hão de sempre reinar. O certo bendito, dileto Jesus, Senhor, nossa vida, riquezas e luz. Unidos na terra, no mar na amplidão, os seres criados a Deus cultuarão, a Cristo Jesus sua igreja dará louvores eternos e a cruz bendirá. Os irmãos podem sentar. Na alegria de estarmos aqui reunidos, assim como os anjos do céu louvam ao Senhor, o nosso Deus, nós podemos também invocar a sua presença em nosso meio, pedir a Deus que esteja conosco nesse culto
e com todas as famílias que estão nos seus lares também acompanhando este culto e fazendo o seu louvor da sua própria casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai Celeste, estamos na Tua presença, como os anjos do céu, como cantamos neste hino, trazendo louvores a Deus, o Senhor, adorando o Senhor por tudo aquilo que Tu és e tudo aquilo que Tu fazes em nossas vidas. Nós reconhecemos, como cantamos neste hino, que o Senhor é aquele que enviou o Seu Filho, que veio para morrer e nos salvar. Salvar pecadores, como todos nós. Tantas vezes desagradamos o Senhor, com atos, com palavras, com omissões, e tantas vezes também nos entristecemos com isso, porque, como crentes em Cristo, nós não queremos desagradar o Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha ao nosso encontro nesta manhã e perdoa os nossos pecados. Purifica o nosso coração. E que nós possamos sair daqui com o sentimento de estarmos limpos pelo sangue de Cristo. E com o desejo de cumprir a Tua palavra, viver conforme a fé. Seguir os mandamentos de Cristo Jesus, aquele que disse que o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros. E que assim, ó Deus, nesta manhã também possamos ser alimentados com a Tua palavra. Recebe este culto, recebe este louvor e derrame sobre nós grande medida do Teu Santo Espírito para encher o nosso coração. Pedimos isso a Deus em nome de Jesus. Amém. Nós temos a primeira leitura de hoje. Convido os irmãos a acompanhar essa leitura de forma responsiva do Evangelho de João, capítulo 19. João, capítulo 19, versos 1 a 11. João 19, 1 a 11. É o texto da história do Evangelho que fala de quando Jesus ele está conversando com Pilatos no dia em que ele foi julgado, condenado e morto na cruz, que faz parte da nossa reflexão de hoje também. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Chegavam perto dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestidos com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. A multidão respondeu: nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim, porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Até aí. Vamos ter um momento de louvor, cantar alguns cânticos e louvar o nome do nosso Deus com a nossa voz. Gostaria de convidá-los a ficar em pé. Vamos louvar o nome do nosso Deus
com bastante entusiasmo. O louvor é o 118 do nosso cantai, né? Vai ser projetado. E ele diz: a terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará toda a terra, se ajoelhará. Bem forte, oh aleluia, ele voltará, oh aleluia, para me levar, aleluia, ele voltará, oh aleluia, para me levar. Nova terra sincera e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, ele voltará, oh aleluia, para me levar, oh aleluia, ele voltará, oh aleluia, para me levar. Que possamos ter sempre a certeza de que um dia Ele vem nos buscar. O número 126 fala até um tanto sobre o que nós vivemos. Ele diz: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temais, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temais, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Amém. O número 125 do Cantai fala também sobre o grande dia. Hosana, hosana nas alturas. Vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, e a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, e a terra vai então cantar: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, para sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
vou viver te em ti. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vamos orar. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque tem nos dado a oportunidade de estarmos presentes na Tua santa casa de oração para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Também, Pai, pedimos que perdoa nossos pecados, Senhor. Nesse instante, Pai, pedimos também pelas nossas professoras, professores da nossa escola dominical, que estão guiando nossas crianças no caminho correto. Senhor, abençoa a nossa escola dominical e também os pais que possam trazer suas crianças para aqui aprenderem mais sobre Ti. Nesse momento pedimos também a presença do Seu Santo Espírito em nosso meio, para que possamos entender as palavras que aqui vêm ser ditas pelo Teu servo, Pastor João, e que elas possam ajudar-nos a seguir nesses caminhos do bem. Abençoa-nos, pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Vamos convidar a Mônica para vir aqui à frente. Nós temos um pequeno momento também para nos lembrarmos da escola dominical e os seus professores e uma pequena homenagem também a eles. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença, de cada professor que está aqui hoje. Eu até fiz um convite ontem, alguns não puderam vir. E eu gostaria de pedir para que os professores viessem aqui na frente. E o pastor vai fazer uma oração, pastor? Então, eu gostaria que cada um dos professores viesse aqui, os da escola dominical, tá? Esse ano nós tivemos um ano atípico, Então, assim, poxa, mas vocês nem trabalharam. Nós trabalhamos, E só o fato de terem aceito no começo do ano, na verdade, essa função de ser professora da escola dominical já é uma bênção, tá? E quero agradecer a cada uma de vocês. Também temos um professor, que é o Fred. O Fred não pôde estar aqui hoje, tá? Ele é o professor dos adolescentes, dos jovens. E agora eu gostaria de pedir para o pastor fazer uma oração, pastor. Vamos agradecer a Deus, pelos nossos professores da escola dominical e pedir também a bênção de Deus para a vida deles, não só deles, mas de suas famílias, Atrás de um professor de escola dominical tem uma família. Senhor nosso Deus, amado Pai Celeste, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor, em sua infinita bondade, levanta pessoas que aceitam este desafio, este convite de se tornarem profetas na casa do Israel de Cristo de hoje. Ou seja, pessoas que estão dispostas a pregar o Teu Evangelho, ensinar às nossas crianças, jovens e adolescentes o caminho de Cristo Jesus, o caminho do Senhor. E para isso nós também confiamos na Tua Palavra, que o Senhor é aquele que nos chama e então nos capacita. Sabemos que todos nós e todos os professores que estão aqui são pessoas que são imperfeitas e muitas vezes também têm medo de estarem à frente, conduzindo e ensinando. Mas como é bom vermos também que o Senhor é um Deus tão maravilhoso. O Senhor trabalha em suas vidas, o Senhor lhes dá coragem e o Senhor também lhe inspira com o Teu Santo Espírito, para que assim a palavra que sai dos seus lábios é a Tua palavra, para a vida das nossas crianças, nossos adolescentes e jovens. Pedimos ao Senhor a Tua bênção ainda. Este ano foi um ano tão difícil, onde os professores também tiveram que se preparar de forma especial. As aulas tantas vezes era levada a eles de forma online, mas é um ano de aprendizado, um ano em que exercemos também a humildade de saber que precisamos de Ti.
Abençoe cada professora que está aqui e cada professor que no seu lar também acompanha este culto. E que o Senhor possa abençoar esta igreja, a igreja reformada, neste fim de ano ainda e no próximo ano que virá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Manu tem uma mensagem para os professores e, na sequência, eu quero pedir para 5 crianças virem aqui à frente para entregar uma lembrancinha para os professores, tá bom? Oi. Professor semeador, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repusesse a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Ser professor é mais do que ter uma profissão, é desempenhar o ministério de educar, o grande desafio de semear sabedoria. O educador é uma pessoa cuja alma se alimenta de esperança e tem nos desafios seu maior estímulo. Um educador nada mais é do que um grande semeador. Professor é o motivo por essa esperança, a esperança de ter contribuído para formar centenas de pessoas. Sabes que não pode desistir, seu trabalho deve continuar, como diz o poema. Não podes fugir da responsabilidade de semear. Não digas, o sol é áspero, o sol queima, a chove frequente. Me perdi. Chove frequentemente, a semente não presta. Não é a tua missão julgar a terra, o tempo, as coisas, a tua missão é semear. Um aperto de mão, um conselho amigo, um pensamento, um gesto. As sementes são abundantes. Um pouco de água, um sorriso, uma promessa, um alento, germina facilmente. Não semeis, porém, descuidadosamente, como alguém desinibe como a sua obrigação. O que cumpre uma simples tarefa. Semeia com amor, com interesse e com atenção. Ao semear, não penses quanto me dará, quanto será a colheita. Recorde que não semeie para enriquecer, guardando um ganho múltiplo. Semeies porque não pode viver sem doar-se. Sai, semear, parte, prepara. Leve contigo tudo o que tens, tudo o que sabes. Aceita o desafio de semear, que semeie bem, a vontade e a sabedoria. Ensinar é um dom abençoado. A capacidade de transmitir conhecimento não deve ser desprezada. O professor, levando a educação ao seu aluno, não deve ser desprezado. O professor está preparando-o para a sua vida, e através do seu testemunho tem também a oportunidade de influenciar os seus alunos além das matérias que ensina. Já o prepara para serem mais respectivos quando receberem sua semente de salvação. Um solo cuidado será muito mais apto a receber melhores sementes. Obrigada, Manu. Muito bem, obrigada. As crianças gostariam de ajudar? Preciso de 5. 5 crianças para vir. Aninha pode vir também. Isa, Mi. Nossa, muito obrigada a todas as professoras e professores da Vermelha, né? Não, você? Não, você também, Raquel. Desculpa. Não, a Raquel sempre tem nos ajudado, né, gente? Ela também, na verdade, entra na equipe da escola do Rio. Ah, não. Mas a oração foi feita para você. E uma para a nossa professora, né? Mônica, que coordena todo o trabalho. Deus abençoe a todos os professores, a vocês. A dona Nath, que ela é própria no interior também. É. Então. Que Deus abençoe a todos os professores e professoras. E continuem assim, sempre motivados a servir ao Senhor, né? Semeando, como disse a Manu. As crianças podem ir para a escolinha dominical e os adolescentes também. Que Deus assim os abençoe e a luz de Cristo os acompanhe. E nós lembramos a todos os pais, né? Os pais que estão aqui e os pais que nos acompanham em casa, pelo culto online, tragam os seus filhos. Aquilo que é plantado hoje, vocês colherão amanhã, no futuro. Tudo que a gente planta, a gente colhe, existe um ditado. Se você planta o Evangelho no coração dos nossos filhos, vocês colherão os frutos do Espírito Santo na vida dos seus filhos,
quando eles se tornarem adultos. E como diz a palavra do Senhor, e no futuro não se desviará dele. Para a nossa reflexão de hoje, na verdade, hoje a pregação é uma pregação temática. O que é uma pregação temática? Não é seguido um texto específico onde a gente vai explanando esse texto, mas a gente reflete em cima de um tema específico. E o tema é o cristão e a política. A responsabilidade cristã de forma cidadã na política. E, para isso, nós não temos um texto bíblico em específico, mas alguns textos são lidos ou vão ser a referência durante a nossa reflexão. Porque existe uma frase bastante conhecida, e eu tenho certeza que vocês já ouviram. Política e religião não se... Viu só, não precisa nem ser gênio. Política e religião não se misturam. Ou, religião e política não combinam. Será que isso é verdade mesmo? Quem nunca ouviu isso? A verdade é que essa frase, meus irmãos, a gente tem que ser sincero. Nós usamos ela geralmente quando nós queremos colocar um ponto final numa discussão política, não é verdade? De repente ela se polariza numa direção e a gente não quer mais falar e a gente usa essa frase. Religião e política não se misturam. Mas vamos pensar um pouco mais a fundo aqui. Será que, para ser um cristão piedoso, você tem que ser antipolítico? Ou seja, se eu, como um cristão, quero realmente manter-me perto de Deus na minha vida devocional, então eu preciso sempre fugir de um debate político? Não posso entrar num debate político? Porque existe aquela ideia, não, se a gente falar de política e se aprofundar nisso, a gente pode ser contaminado pela política. E mais, e a gente usa até um argumento frágil, que fé e política não combinam. Para tentar responder essa pergunta, meus irmãos, é que nós podemos refletir hoje nesse tema, a responsabilidade cristã na política. Pensando mais até, eu diria, como igreja reformada, qual seria o posicionamento da igreja ou da fé reformada dentro disso tudo? E, primeiramente, uma coisa eu já posso dizer para você. Deus jamais retirou os seus filhos a responsabilidade de envolver-se na política, para a igreja reformada. Nós, aliás, devemos refletir sobre política. Nós devemos orar pelos políticos. Nós devemos opinar sobre política. E até nós podemos interferir na política quando isso é necessário. Falar, e mostrar, e apontar, e exortar. E simplesmente negar essa responsabilidade que Deus colocou na vida do crente, nos deixou. Se nós fizermos isso, nós vamos estar renunciando, inclusive, um compromisso que Deus atribuiu a todos os crentes, porque o Deus é o Deus da aliança com o seu povo. Porque é justamente a prática política de um crente genuíno e comprometido com Deus que pode contribuir, inclusive, para uma melhora na sociedade, no mundo, porque a igreja, segundo, inclusive, Calvino, que é um dos pais da igreja reformada, a igreja, ela precisa ser um agente transformador dentro da sociedade. Calvino, lá em Genebra, 500 anos atrás, ele dizia para todo mundo, e geralmente nos cultos, que toda vez que um crente em Cristo, piedoso e exemplar, serve na sociedade, de forma ética, coerente, sóbria, toda vez que ele faz isso, é como se ele estivesse realizando um culto para Deus. Servir a Deus na política com o coração no reino de Cristo, para Calvino, se traduzia em culto. Era como se ele estivesse adorando a Deus através da política. Certa vez o profeta Isaías disse, lá em Isaías 51, levante os seus olhos aos céus,
mas olhem aqui embaixo para a terra. Os olhos em Deus e os olhos na terra. Qual que era a ideia de Isaías aqui? Como povo de Deus, o Israel de Cristo, hoje nós precisamos e nós somos chamados a olhar para o mundo também. Olhar o mundo aqui embaixo, na terra onde nós estamos, mas segundo o ponto de vista celestial. Nos perguntando sempre de novo, qual que é o plano de Deus? Lá dos céus, para nós, aqui na terra. Um mundo cheio de corrupção, um mundo cheio de contradição, um mundo cheio de escuridão, aqui embaixo, mas onde a igreja de Cristo, a igreja do nosso Senhor, é chamada a levar a mensagem. Essa mensagem de que existe esperança para a nossa nação, para o nosso município, para o nosso estado, porque nós temos um Deus. Só que aí está o ponto. Essa responsabilidade cristã na política, essa dinâmica, como Isaías fala, de olhar para o céu e depois olhar aqui para a terra, precisa de um padrão. E esse padrão é um padrão exigido. Porque esse padrão é um padrão que nos norteia nessa conduta, nessa prática de cidadania. E vocês já vão entender melhor, porque eu vou entrar nesse ponto aqui logo em seguida. Nós estamos agora no meio das eleições municipais. E o que a gente vê geralmente nesse tempo, em época de eleição? De repente, começa a se discutir política. Só que aí surgem, no meio disso tudo, o quê? Surgem críticas, surgem conflitos, e às vezes até confrontos partidários, tudo por causa da política. E é nessa época de campanha que nós vemos acontecer nas nossas cidades, que nós percebemos que existem candidatos éticos e candidatos, às vezes, que não são assim tão éticos. Candidatos que respeitam e se respeitam, mas também candidatos que mais se agridem. E, às vezes, até existem as chamadas denúncias falsas, ou, como dizem, as fake news. E no calor do debate, o que acontece? Às vezes nós, os cidadãos comuns, aqueles que talvez nem estão envolvidos com a política, ficam confusos, ficam inseguros, ficam divididos. E às vezes famílias se dividem por causa da política. Porque algumas pessoas até duvidam e dizem, olha, você acha que pode sair alguma coisa boa das eleições? Eu já não acho que pode acontecer isso. E até todo mundo já ouviu essa frase que diz, eu não confio em político. Tem gente que acredita nisso. E aí que entra a igreja. E qual seria o primeiro dever da igreja? Se a igreja quer participar das eleições. Quem sabe me responder? Qual seria o primeiro dever da igreja? Perseverar em uma coisa. Na oração. Já pensaram nisso, uma igreja às vezes fechadinha aqui, que talvez nem está nas carreatas e passeatas, a igreja pode, em primeiro lugar, fazer isso. Perseverar na oração. Voltando àquela frase de Isaías 51, olhar para o céu. Pense que se todo crente, no exato momento que existe uma reclamação política aqui na terra, se logo em seguida esse crente elevar os seus olhos para o céu e orar. Toda vez que acontecesse isso, com certeza, meus irmãos, o nosso país seria melhor. O nosso município estaria melhor. Às vezes nós paramos na reclamação e não exercemos esta ação de orar pelos nossos governantes, pelos nossos políticos. E uma segunda lição desse versículo de Isaías, olhar para o céu e para a terra, para todo crente participar de forma efetiva no processo político, é ter a consciência e a fé de que o poder supremo sobre o universo está nas mãos de Deus. Ou seja, não existe autoridade nenhuma aqui na terra constituída que não tenha sido dada dos céus.
De novo a palavra céu e terra, como disse Isaías. E isso é importante a gente entender. Porque nós convivemos no mundo aqui. Olha só, nós temos os 3 poderes. A justiça é limitada. O nosso poder judiciário também é imperfeito, porque pessoas são imperfeitas. Nós convivemos com uma política imperfeita, tantas vezes também cheio de mentiras. Nós vivemos numa sociedade corrompida também pelo pecado, e nós vivemos num mundo cheio do quê? De injustiça, de defeito, de abusos. E, às vezes, o que acontece com o crente é que o crente perde a esperança. Está na igreja, vem para o culto, ora, canta, toma um café depois, vai para casa, até lê a Bíblia, mas não crê mais. Não tem mais esperança em nada. Nós não podemos caminhar assim. Nós não podemos nos esquecer de que Deus é soberano sobre a terra e os céus. Assim como a gente canta isso. E Ele é soberano, inclusive, sobre quem? Sobre os políticos. É aquele texto que nós lemos do Evangelho no início do culto, quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, lembram? Que era o governador supremo de Roma em toda a Palestina. E chega num momento em que Pilatos entra dentro do palácio onde Jesus estava, todo ensanguentado, com a coroa de espinhos, e Pilatos diz para Jesus: viu, Jesus, me ajuda que eu te ajudo. Você sabia que eu tenho autoridade sobre você, homem? Eu posso te libertar se eu quiser, mas eu posso te crucificar se eu quiser. Então fala alguma coisa. Pilatos insiste com Cristo. Aquela frase, me ajuda que eu te ajudo. Sabem o que Jesus respondeu? Ele disse, sim, eu sei de tudo isso. Mas, amigo, você não teria autoridade nenhuma sobre mim, se ela não fosse dada dos céus. Autoridade nenhuma você teria, se Deus não a tivesse dado você. Novamente, Jesus aponta para onde? Para o céu. Tudo começa lá, no céu. E eu entendo que muitos cristãos já pararam de acreditar que Deus governa esse mundo. Às vezes a gente diz, a gente professa, mas o coração não crê. Pastor, como dizer que Deus governa o mundo, se tanta coisa ruim acontece no mundo? Por isso é que nós precisamos sempre voltar à palavra. A raiz de tudo. Deus não perdeu o controle da história. Porque assim como lá naquele mundo caótico palestino, que ficava lá na Ásia, onde governador nenhum queria ir, porque era um barril de pólvora se meter com aqueles judeus. Assim como naquele tempo, há 2000 anos atrás, Jesus declarou a soberania de Deus com essa frase para Pilatos. Ele declara essa soberania de Deus ainda hoje, em 2020, em plena época de eleição. Quem for eleito, Deus coloca. Assim como Deus tira, na hora que Ele quiser. Olha, como seria maravilhoso se todos os políticos tivessem essa consciência em seus corações. Aquela consciência de dizer assim, eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu estou aqui porque Deus me colocou. Isso geraria em seus corações, inclusive, um desejo maior de servir ao município, em primeiro lugar, em submissão a Deus. Como diz uma expressão, me desculpem, mas é muito usada. O político não precisaria ter rabo preso com ninguém, porque tem um Deus que governa através dele. E uma terceira lição para os cristãos participarem de forma efetiva nos processos políticos, aqui na cidade, no nosso município, é ter a coragem. A coragem para falar aquilo que precisa ser dito. E aí, às vezes, é o ponto onde a igreja barra, porque os primeiros 2 pontos, que é orar, a gente concorda, que bonito.
O segundo ponto, que é crer, acreditar e confiar que Deus governa, ótimo, nós também cremos. Mas quando chega no terceiro ponto, e esse é um ponto verdadeiramente reformado, que é ter coragem para falar o que precisa ser dito, aí às vezes nós nos calamos. E na teologia, esse termo, dentro da doutrina reformada, esse termo de falar com destemor, quer dizer coragem profética. Coragem profética é isso, ter coragem para falar. Aliás, todo crente deveria ter coragem profética. Porque a Bíblia, ela está recheada de histórias que falam sobre isso, exemplos e relatos no Antigo e no Novo Testamento de experiências que os profetas viveram quanto a isso. Quem que era o profeta na casa de Israel? O profeta nada mais era do que aquele que tinha coragem de falar para o povo aquilo que o povo precisava ouvir, sem se importar com a reação desse povo. Ou seja, o profeta em Israel era aquele que enfrentava as injustiças do seu tempo. Se você olha no Antigo Testamento, eles não falavam apenas de culto no templo. O culto no templo, aliás, era o menor problema, porque eles diziam, vocês continuam fazendo as ofertas, os sacrifícios, os cultos, os rituais. Ali está tudo certo, o problema é fora do templo. Ali é que estava a grande crise. O profeta é aquele que pregava contra a opressão dentro da sociedade, dentro de Israel, de Jerusalém principalmente. O profeta é aquele que denunciava a corrupção no campo político e religioso da nação. E o profeta é aquele que condenava o pecado, sem ter medo de falar sobre isso. E, por fim, qual era o resultado? O que ele ganhava com isso? Nada. Apenas ele era perseguido. E muitos eram presos e mortos. Essa era a recompensa do profeta. Por isso que na igreja tem muito cristão que não quer muito assim ser profeta. Porque a gente tem aquele costume, não, eu quero me dar bem com todo mundo. Eu quero estar bem com todo mundo. Mas é assim. E sabem por quê? Porque os profetas serviam a um rei. Como nós cantamos, acho que, aliás, todos os cânticos hoje falavam da autoridade de Deus, do reinado de Cristo. Esse era o ponto. Eles tinham um rei. E esse rei dos profetas não era um rei terreno, mas um rei celestial, o nosso Deus. E isso lhes trazia um sentimento no coração que não pode ser comprado com dinheiro nenhum. E não é um vale-gás e nem um vale-combustível. Paz e consciência tranquila. Porque os profetas genuínos de Israel não se vendiam. Jesus, aliás, há 2000 anos atrás, também era assim. Jesus virou a mesa em protesto contra os cambistas, que comercializavam a fé no templo. Depois, Jesus condenou o sistema da Câmara dos Deputados da sua época em Israel, que se chamava Sinédrio, por conta da hipocrisia que havia ali. Mais para frente, o apóstolo Tiago fez a mesma coisa, condenou dentro da sociedade do seu tempo a exploração do trabalhador pobre. Até no Antigo Testamento nós vemos isso, Jeremias exortando os governantes para que se arrependessem dos seus pecados. E Jeremias foi franco ali. Ele dizia, eu sou profeta, vocês não imaginam como eu gostaria de trazer palavras boas para vocês, mas eu não posso. Eu tenho um compromisso com Deus, e por isso eu tenho que falar a verdade. E na teologia reformada, isso é bem típico da nossa fé, em particular, na teologia reformada. E isso não acontece nas outras denominações cristãs, é mais na igreja reformada. A palavra pecado não tem a ver apenas com algo meu pessoal. A palavra pecado também pode ser traduzida como um sistema pecaminoso. Calvino pregava isso. Opressão aos mais fracos é pecado. A discriminação racial é pecado. O mau uso do dinheiro público, às vezes
apenas para nutrir a vaidade dos políticos é pecado. Destruir a natureza e você não fazer nada para impedir isso é pecado. Percebem? Tudo dentro de um sistema. Ou seja, todos os temas atuais, meus irmãos, que envolvem a nossa vida em torno da sociedade e da cidadania, têm a ver com o lugar do cristão no mundo. Onde nós estamos? Qual é o nosso lugar aqui dentro? Se a fé cristã não fosse atuante, e se os cristãos, como somos chamados desde o início da reforma de protestantes, deixarem de protestar, eu diria que nós poderíamos ter um culto maravilhoso aqui dentro, cheio de música, de coreografia, de glamour, de ritos, de música, até um café delicioso depois do culto com pão de queijo quentinho, mas vazio e sem sentido, porque teria perdido o seu conteúdo profético e protestante, como a igreja reformada é chamada. E por fim, para terminar, para o crente participar de forma efetiva no processo político do seu município, ele precisa saber que é necessário haver respeito. Respeito às diversidades. Oração, soberania de Deus, palavra profética e respeito. E aí entra um ponto que é muito difícil. Porque Cristo Jesus, meus irmãos, talvez você não goste do que você vai ouvir, mas Jesus não era nem de direita e nem de esquerda. Jesus não era nem do PT e nem dos democratas, eu poderia dizer. Jesus não era nem comunista e nem capitalista. Jesus era Jesus. A frase mais simples e mais completa: Cristo é Cristo. E ele veio trazer a mensagem do seu reino, que começa aqui, dentro do meu coração, onde ele disse: filhinhos, o meu reino não é deste mundo, vocês não entenderam ainda. E quando perguntaram para Jesus: mas mestre, o senhor é contra ou a favor do governo? Devemos dar os impostos a César ou não? Sabe o que Jesus respondeu? Dê para César o que é de César, e dê para Deus o que é de Deus. Mas o que significa na prática respeitar as diversidades? Em outras palavras, respeitar as diversidades implica em eu e você superarmos os preconceitos que a gente tem. E aí que está o ponto, porque respeitar as diversidades políticas não significa em si que agora eu vou concordar com tudo que o outro diz, também não significa que eu vou aderir a todos os tipos de ideologias partidárias, como se tudo fosse bom para mim, mas, por outro lado, não podemos cair no extremo de personificar o mal em determinado partido político. Essa frase eu ouvi do pastor Marco Aurélio uma vez. Ele disse: esse é o problema hoje. Nós vivemos numa sociedade tão polarizada que quem é deste ramo da política é mau. E do outro lado, a nossa lógica diz que, então, quem é desse lado é bom. O que não é verdade. Não é verdade. Todo partido político tem gente boa. E todo partido político tem gente ruim. E o crente precisa entender isso. Biblicamente, que nós somos humanos. E seres humanos, assim como a política é humana. E isso significa que, se somos humanos, somos limitados. Limitados e passíveis ao erro. Inclusive a igreja, como instituição, é limitada e pode errar. Não é perfeita. E então, nessa hora, o que nós precisamos fazer? Se nós queremos exercer esse respeito, olhar para Jesus. Porque Jesus é a nossa referência. Quando a gente fala de diversidade, meus irmãos, Jesus é a referência. Por quê? Porque Jesus também tinha um partido dele ali, né? Os 12 apóstolos.
Era como se fosse um grupinho de pessoas que o seguiam e seguiam o mestre. E Jesus acolheu quem para ser seus discípulos? Acolheu um pescador, que era chamado Pedro, acolheu um fiscal da Receita Federal, imperial, que era Mateus, o coletor de impostos, acolheu Judas, o zelote, que era do partido dos zelotes, que era um partido extremamente nacionalista e revolucionário, e Jesus também tinha fariseus que o seguiam, que era do partido dos fariseus. Jesus, meus irmãos, quando nós olhamos para ele, de um lado ele criticava os governantes de Roma, mas do outro lado ele ia jantar na casa de um centurião romano, que era justamente aquele que era o executor do domínio de Roma. De um lado, Jesus sentava com uma pessoa pecadora, e do outro lado, ele condenava o pecado. De um lado, ele brigava com um fariseu, mas do outro lado, ele era amigo do Nicodemos, que era do alto escalão do partido dos fariseus. O que eu quero mostrar com isso? A extraordinária capacidade que Jesus tinha de mobilidade, de conversar com todos, mesmo aqueles que eram muito diferentes em meio à sociedade, políticos, religiosos, pessoas do seu tempo. Às vezes, de manhã, Jesus levantava e lá na periferia da cidade expulsava o demônio de uma mocinha, lá no meio de um cemitério da favela. E de noite, no mesmo dia, ele sentava num belo jantar, num banquete na casa de uma das pessoas mais importantes da sinagoga. Esse era Jesus. Aprenda com Jesus. Respeite as diferenças, mas como Jesus, sem perder a sua convicção, sem perder os seus princípios, sem perder os seus valores, e principalmente sem perder a sua fé, porque é isso que Cristo espera de nós. Lembra da pergunta do início da nossa reflexão? Religião e política não se misturam. Eu concordo até certo ponto. De fato, a religião como instituição não deve se misturar na política. Ou seja, o que eu quero dizer isso? Como igreja, a igreja não apoia partido X ou partido Y. Mas o que a igreja apoia é a honestidade, a voluntariedade, o serviço e o compromisso com o nosso município. Anos atrás eu fiquei, inclusive, muito triste quando eu vi de um colega pastor que estava aceitando vale combustível de um candidato para abastecer o seu carro. Isso não pode. Mas o que precisamos sim? Nós precisamos sim de crentes convictos e atuantes, servindo a Cristo na política, com integridade, honestidade, amor. E se você quer mostrar a sua fé nesse tempo político também do nosso município, época de eleições, siga essa instrução. Persevere na prática da oração, por todos aqueles que serão investidos de autoridade ao serem eleitos, mesmo que não seja quem você quis. Tenha consciência da suprema autoridade divina sobre o nosso governo e não perca jamais a coragem e o espírito profético, apoiando o que é bom e reto, mas condenando o que é mau e pecaminoso. E, por fim, mantenha o respeito às diversidades pessoais que podem existir aqui entre nós, mas também diversidades políticas que existem na igreja. Aqui nessa igreja não é gente só de um partido ou de outro. Temos pessoas com convicções diferentes. E se nós temos esses valores dentro do nosso coração e seguimos essas instruções, a igreja se torna uma igreja norteadora, que aponta o caminho que está em Cristo, que é o Rei Supremo. Como diz aquele versículo bíblico bem conhecido, os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor, e os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, pois o Senhor reina, não apenas em palavras, mas o Senhor reina entre nós.
Amém. Vamos todos juntos cantar o hino 348. 348. Deixei. Rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno fosse escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, porque contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Não precisamos temer, cantamos, né? Neste hino, porque o Senhor está conosco. Ele sempre está conosco, no meio de nós, governando as nossas vidas, governando todo o universo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome neste dia, porque nós podemos viver esta convicção. A convicção de que o Senhor é soberano sobre a terra e céu. E o Senhor também é soberano na política, no governo. O Senhor usa homens e mulheres para que se cumpra a sua vontade em nossas vidas. E que nós, como igreja, possamos responder positivamente àquilo que cabe a nós. Perseverar na oração, confiantes de que o Senhor é o Rei do universo. Que possamos ter o espírito profético dentro dos nossos corações que nos encoraja para apontar os erros, mostrar e nos alegrar com aquilo que é bom, mas também termos a palavra profética naquilo que precisa ser mudado, exortado. E que assim como nós somos uma igreja que é uma igreja multiforme, com tantas características, tantas pessoas diferentes, que possa haver entre nós também respeito. Respeito às diversidades. É isso que o Senhor espera de nós, olhando para Cristo. Cristo também foi assim. E Ele mostrou que isso existia porque Ele é aquele que, ao mesmo tempo em que condenava o pecado, amava o pecador.
e todos nós somos pecadores. Pedimos a tua mão sobre o nosso município neste tempo de eleição. Nos prepare para o dia das votações que haverão e também que o Senhor possa nos ajudar, como igreja, a exercer o nosso chamado para sermos testemunhas de Cristo na política, colocando pessoas ali dentro também, ó Deus, que sejam tementes a Ti. Pedimos ao Senhor, abençoe cada família que está aqui representada nesta manhã e todas as famílias que nos acompanham neste culto, nos seus lares. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda em pé o hino final, Com Jesus, a morada feliz, o hino 415. Com Jesus a morada prometida e segura nos céus, avistamos o santo país, pela fé na palavra de Deus, com Jesus no porvir, com Jesus no celeste porvir, com Jesus no porvir, com Jesus no celeste porvir. Pacientes podemos penar, se sofremos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino da luz, com Jesus no porvir, com Jesus no celeste porvir, com Jesus no porvir, com Jesus no celeste porvir, no descanso perfeito e eternal, desfrutando o labor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Jesus no porvir, com Jesus no celeste porvir, com Jesus no porvir, com Jesus no celeste porvir. Recebam a bênção do nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Cumprimentem-se com a paz de Cristo. Um bom domingo para todos.